Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém? Dando continuidade ao estudo das Escrituras, da Bíblia Sagrada, iniciaremos hoje um novo livro, a primeira carta aos Coríntios. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para que você receba novos vídeos, ok? Essa carta é escrita pelo apóstolo Paulo à igreja localizada na cidade de Corinto, na Grécia. É uma carta que traz toda a doutrina cristã, o comportamento dos cristãos, advertir os cristãos sobre problemas que podem ocorrer e que estavam ocorrendo dentro da igreja cristã primitiva, porque essas pessoas, esses novos cristãos, eles eram pagãos, eles adoravam outros deuses. E aqui Paulo vai falar quem ele é e vai falar o que ele recebeu de Cristo para que a igreja possa ser edificada. Vamos então iniciar o capítulo 1. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui no capítulo 1, o apóstolo Paulo faz uma exposição, ele faz um prefácio da sua vida. Ele diz que foi um apóstolo escolhido por Deus através de Jesus Cristo. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele não pertencia ao grupo dos 12 apóstolos que conviveram com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele foi escolhido por Deus depois de alguns anos após a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo tinha o nome de Saulo de Tarso e ele perseguia a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele prendia cristãos. Um determinado dia, Jesus Cristo, ressurreto, apareceu a Paulo e Paulo foi convertido ao Evangelho. Paulo foi convertido a Cristo. Paulo recebeu o chamado, foi eleito filho de Deus. E Paulo, quando ele fala que é um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está mostrando a sua autoridade. Ele foi escolhido por Deus em Cristo Jesus e que agora ele tem autoridade para falar de Deus, para falar do Evangelho, porque Jesus estava sempre aparecendo ao apóstolo Paulo para que ele pudesse falar para a igreja. E aqui Paulo vai falar para a igreja de Corinto que ele está muito feliz quando ele está endereçando essa carta. Ele vai dizer, olha, estou feliz porque vocês estão entendendo o Evangelho. Vocês agora foram escolhidos por Deus também, através de Jesus Cristo. Vocês agora são filhos de Deus. Vocês agora estão na santificação e que vocês agora devem ser santos para que vocês possam ser encontrados no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia da sua volta, vocês possam estar vivendo uma vida irrepreensível.
Ele também fala a respeito da fidelidade de Deus, que Deus é fiel e que Deus cumpre as suas promessas em Cristo Jesus. Paulo fala também que os coríntios, eles receberam dons espirituais, receberam conhecimento e estão enriquecidos com a palavra de Deus, que a palavra foi pregada para eles e eles agora entenderam o evangelho, agora eles vivem uma vida em santificação, eles agora vivem para ser irrepreensíveis, porque eles receberam dons espirituais dados pelo Espírito Santo. Trazendo essa mensagem para os nossos dias, nós sabemos que Deus é soberano, Deus chama o perdido ao arrependimento, Deus elege aquele que vai ser salvo, Deus transforma os corações daquele que Ele chama para si. E nós, quando somos chamados para ser filhos de Deus, para receber o dom gratuito da salvação, nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos as nossas vidas para Cristo. E Ele faz morada em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai moldar nossos corações, o nosso caráter. Ele vai colocar os dons espirituais em nós. E esse dom espiritual é para evangelizar, é para profetizar, é para curar, é para cuidar da igreja, é para ter a comunhão com os irmãos em Cristo, sendo hospitaleiros. É isso que é ser uma igreja edificada por Cristo, ter os dons espirituais. E aquele que é chamado Filho de Deus, ele agora vai procurar ter uma vida santa. Ele não vai mais viver aquela vida de pecados. Ele agora vai viver procurando andar em santidade, vivendo o Evangelho de Cristo. Não mais agora você é escravo do pecado. Mesmo você sendo pecador, agora você está na presença de Deus todos os dias. E no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo ocorrerá. E como será a nossa vida, como está sendo a nossa vida aqui na terra? O cristão autêntico, ele tem que viver de forma que o Evangelho de Cristo possa testemunhar a sua vida. Você tem que ser um testemunho de Cristo. Tem que ser conforme o Evangelho. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Muitas pessoas se dizem cristãs, mas será que essas pessoas realmente são cristãs? Porque uma pessoa cristã, uma pessoa que vive do Evangelho, ela tem que testemunhar o amor de Cristo todos os dias. Ela tem que deixar a vida de pecados. Ela tem que deixar Jesus guiar a sua vida. Ela tem que procurar andar no caminho da vereda da justiça. Ela não pode mais viver para agradar o mundo, mas agradar a Deus. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, se você é um filho de Deus, se você se diz um cristão, faça uma reflexão na sua vida. Você tem ido ter comunhão com os irmãos em Cristo? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem orado ao Senhor? Você tem evitado andar em uma vida de pecados? Se você tem feito isso diariamente, andando em santidade, parabéns. Você é um filho de Deus, você é o escolhido de Deus, você é aquele que vai levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo através do testemunho de vida. Amém? Querido Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor possa estar abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, ó Pai, entender a Tua palavra, que aqueles que ainda, Pai, não te conhecem, que o Senhor possa estar se manifestando para que vidas possam ser alcançadas e vidas possam ser transformadas para a glória de Deus Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.